Graça e paz, igreja. É uma alegria estar aqui, mas eu quero começar essa introdução fazendo uma confissão. Durante, como já mencionou, 40 anos, sempre preguei o evangelho com muita desenvoltura, frequentei púlpitos de muitas igrejas, mas eu estou tremendo aqui hoje. Não por causa do texto, não por causa do conhecimento, mas eu me propus a deixar Deus fazer algo novo na minha vida, aprender de novo, reciclar tudo que eu aprendi. E eu estou vendo uma experiência de aprender com os mais novos. E para isso a gente precisa se despir. Precisa ter humildade. Saber que os novos têm muito para nos ensinar. E o evangelho vai além, muito além de saber, muito além de conhecer. O evangelho é prática. E esse tema é um tema muito rico, muito rico. Nós vamos falar de uma virtude que deve estar presente na vida da igreja, que deve estar presente na vida de cada um de nós. Então eu não tenho nenhuma presunção de ensinar ninguém nessa noite. Eu quero humildemente compartilhar o que está na palavra, me ater a ela. Não vim para falar de experiências pessoais, embora as tenha, e todo cristão deve ter, mas a palavra é rica demais, e é ela que precisa trabalhar em nós. E eu creio que Deus vai falar com cada um de nós nessa noite, pela sua palavra. Então para mim é um exercício muito grande. Principalmente que eu tenho fama de falar demais. E eu não tenho só a fama de falar demais, eu falo demais. Então me ater hoje, imagina, me deram só 2 horas para pregar hoje. Então eu vou ter que me conformar nesse tempo. Vai ser um pouco difícil, mas eu conto com a compreensão dos irmãos, para que a gente possa todos estar em casa à meia-noite. O tema generosidade é o tema da noite. Mas eu quero iniciar essa introdução dizendo que, até para acalmar o teu coração, generosidade não é fruto do homem natural. Nós não nascemos transbordando de generosidade pelos poros, todo o tempo, em todo lugar. Não faz parte do DNA de um homem caído, manchado pelo pecado, essa riqueza chamada generosidade. A generosidade, ela está inserida num dos atributos de Deus, chamado bondade. Eu disse, a generosidade está inserida num dos atributos de Deus, chamado bondade. E bom, só existe um, que é Deus. É precisamente sobre essa perspectiva que analisaremos então as Escrituras, pois cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que a espada dos gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e intenções do coração. Dito isto, vamos à palavra. Eu quero convidar a igreja para nós irmos à leitura. Segundo livro de Coríntios, ou segunda carta de Paulo aos Coríntios, como queira, capítulo 8,
Uns têm mais facilidade de localizar, outros nem tanto. Mas nós temos paciência. Paciência para esperar que todos localizem. Você pode até olhar para o lado, se o irmão estiver com dificuldade, ou para trás e auxiliá-lo. Eu espero. Também faz parte da generosidade. Segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado também, completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestaram abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Senhor, dá-nos sabedoria, discernimento, nos ilumina com a Tua graça, nos assista com o Teu Espírito, ministra no nosso coração a Tua palavra, porque ela é vida para nós, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Muito bem. A diferença de ler a palavra e refletir sobre ela, vocês vão começar a compreender agora. Leitura rápida. Agora nós vamos pontuar. Já no versículo 2 do capítulo 8, me chama a atenção uma quebra de paradigma. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Isso é paradoxal. Isso não é natural. Qualquer homem, no sentido genérico da palavra, no meio da prova, da tribulação, vai manifestar tristeza. E é natural isso. É natural. Não tem nada de escandaloso nisso. É natural. Mas o que está acontecendo aqui, nesse texto, transcende a isso. Eles estavam passando por tribulação, no meio da prova, mas estavam manifestando uma abundância de alegria. E com certeza a alegria não era gerada pela provação, mas pelo fato de quem eles eram e a quem pertenciam e por quem foram chamados. Havia algo no interior dessa igreja, desses irmãos, que estava acima das circunstâncias naturais, que estava acima das lutas circunstanciais que cercavam o seu dia a dia. Havia um gozo no seu interior, produzido pelo Espírito de Deus. E aí nós começamos a falar de igreja, de ser igreja. Transcende a congregar. Está muito além de pegar uma Bíblia e ir para um culto, de cantar louvores, mas experimentar essa graça de Deus no seu interior. E é disso que Paulo está falando. Por isso que ela é uma quebra de paradigma.
E não para aí. E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Isso aqui está muito claro. A generosidade não é um atributo dos ricos. A generosidade não é um atributo de quem tem muito. A generosidade não é um atributo de quem está sobrando. Essa igreja era pobre. Pobre materialmente. Pobre financeiramente. Mas era rica da graça de Deus. Versículo 8, capítulo 8, versículo 3. E antes de entrar e dar sequência no texto, eu olho para vocês e observo uma cultura que nós deveríamos começar a lutar para mudar. Infelizmente, nós viemos de uma cultura em que é lido um versículo, a Bíblia é colocada de lado, tudo bem, foi lido o versículo, e aí o pregador dança no tema, fala do que ele quer, aquilo foi apenas uma referência. E por causa dessa cultura, nós não temos a cultura de manter a palavra aberta, de discorrer sobre o texto. Não temos a cultura de uma pregação expositiva, e eu falo com propriedade disso, eu venho dessa cultura. E quando eu digo que estou aprendendo, é disso que eu estou falando também. A palavra tem uma riqueza. Se nós ficarmos apenas no capítulo 8 de 2 Coríntios, e amarmos esse texto e discorrermos sobre ele, sairemos daqui edificados e entendendo generosidade. Mas continuando, no versículo 3, e você só vai poder acompanhar comigo o versículo 3 se a sua Bíblia estiver aberta. Na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, não foi por pressão, não foi por cobrança, não foi por constrangimento, de forma voluntária. Generosidade brota de dentro para fora. Insistindo, implorando a graça de participarem dessa assistência aos santos. Você já viu isso? Você está entendendo isso? Você parou para examinar isso? Para refletir sobre isso? Eles disseram para o apóstolo Paulo: pelo amor de Deus, não nos deixe fora disso. Nós queremos ser participantes dessa graça. Nós queremos ajudar os nossos irmãos que estão passando em cidade de Jerusalém. Vamos trazer, vamos contextualizar, vamos trazer para a nossa realidade. O pastor chega perante o púlpito e diz assim: queridos, nosso irmão João perdeu o emprego, sua família está passando necessidade. Terminando o culto, eu quero voluntários para ajudar o irmão. Terminou o culto, os irmãos vão embora. A igreja da Macedônia implorou para poder ajudar. Eu nunca vi alguém implorar para ajudar. Eu só tenho os trocados, pastor Paulo, apóstolo Paulo, mas eu quero dividir esse trocado com os irmãos. É isso.
É isso que o texto está dizendo. Porque eles entenderam uma coisa que talvez nós não entendamos ainda. Sobre galardão. Nós estendemos a mão para abençoar o nosso irmão. O feedback não vem do retorno do irmão. Ele vem de Deus. Não se faz o bem a alguém esperando o retorno desse alguém. Ele vem do céu. E se ele não vier do céu, ele está acumulado no céu. Ele está entesourado no céu. No versículo 7, Paulo diz aos Coríntios: mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber. Ele está falando com a igreja de Coríntios. Era uma igreja muito pronta. Era uma igreja que tinha uma fé conhecida. Ele fala: vocês têm abundância na fé, na palavra, vocês são conhecedores da palavra, vocês têm muito entendimento da palavra, vocês têm leitura, têm conhecimento na palavra, no saber. Esperamos que nesta graça, chamada generosidade, vocês também manifestem abundância. E agora, ele faz uma referência e traz a memória da igreja de Coríntios, algo que às vezes nós esquecemos. E Paulo diz no versículo 9: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês fossem ricos, vocês se tornassem ricos. Jesus se fez pobre. Eu me lembro do louvor que diz: deixou o esplendor da sua glória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nasceu como? Numa manjedoura. Não tinha vestes festivais. Não andava de carruagens finas. Se fez pobre para nos enriquecer. E voltando ao versículo 12 da palavra, ele diz: porque se há boa vontade, isso é importante, se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Deus jamais requereu de alguém ou de nós algo que nós não tenhamos. E vem mais uma parte interessante aqui para frente. E se ela não falar com você, eu quero dizer para vocês: falou muito comigo. Versículo 13. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Eu errei muito nessa área. Muito. E errei durante anos. E por não ter o entendimento dessa palavra que hoje estou tendo e compartilhando com vocês, a minha família padeceu com isso. Porque eu excedi. Eu fui além. Eu tirei da mesa dos meus filhos para socorrer pessoas.
Eu comprei remédio enquanto minha luz era cortada, e minha família ficava no escuro. Eu não via isso. Eu não via isso. E eu fiz muitas vezes isso, e eu fiz isso durante anos. E ontem eu estava meditando nessa palavra, mas refletindo sobre ela. Como eu disse, não uma leitura corrida, mas examinando. Aliás, Jesus disse: examinai as Escrituras. Examinar, eu quero entender, eu quero compreender porque eu quero praticar. Eu quero viver com entendimento. Ao examinar isso aqui, meu coração quebrantou. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria os devidos reparos e consertos. Hoje eu só posso pedir perdão para minha esposa e para meus filhos, por ter agido sem entendimento. Que bom que sempre há tempo para consertar. Sempre há tempo para restaurar. Sempre há tempo para aprender. E eu estou aprendendo muito e quero continuar aprendendo. Mas existe uma palavra de consolo aqui no versículo 15. Que diz: quem recolheu muito, não teve demais. E o que recolheu pouco, não teve falta. Interessante que Paulo foi buscar essa palavra lá em Êxodo. Lá no Antigo Testamento. Lá no capítulo 16 de Êxodo, versículo 17 e 18. Essa palavra veio de lá. Essa palavra já foi proferida lá. Deus operando a igualdade, suprindo. Quem recolheu muito não teve demais. E quem recolheu pouco não teve falta. Isso só é possível quando a igreja entender esse princípio da generosidade. E eu quero dizer que somos criança nisso. Temos muito que amadurecer para chegar a esse entendimento e a essa prática. Mas o Senhor está conosco. No capítulo 9, começamos no 8, no capítulo 9 de Coríntios, no versículo 6, Paulo diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E ele continua falando de generosidade. O assunto é generosidade. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outro paradigma. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. É só paradigma. Deus dá só no meio assim, né? Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Não cabe na nossa matemática. Não entra na cabeça do materialista que dando ele prospera. Não entra. Essa matemática não fecha. Essa matemática só fecha no reino de Deus. Quando se faz movido por Deus e para Deus, aí acontece essa matemática. Porque aí é Deus agindo. Amém? Aí é Deus agindo. E ele diz mais: ouça isso, a pessoa generosa prosperará. E agora eu faço uma correção: generosa com sabedoria, porque eu fui generoso desastrado por falta de sabedoria. E eu não posso transferir a culpa para Deus.
Meu nome começa com A, mas é Elipe, não é Adão. Nem para Eva. Ou melhor, para Clarissa. Vocês estão entendendo? Até aqui? Eu ainda não entendi bem. Preciso continuar mais um pouco. Quando ele fala de generosidade, não há como não lembrar o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Salomão diz: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão os seus celeiros completamente e transbordarão de vinho os seus lagares. Está escrito. Ou eu creio nessa palavra e desfruto dela, ou eu ignoro. Continuo minha vida da forma que eu entendo ser. Eu prefiro crer nessa palavra. Eu prefiro crer e colher dela os frutos da obediência e das promessas que ela nos faz. Versículo 7 do capítulo 9 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama. Deus ama? Deus ama? Então sorria, isso ficou sério. Deus ama quem dá com alegria, não com pesar. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Esse versículo é 8 e 9. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Está escrito no Salmo 112, que foi lido na abertura desse culto, versículo 9 e 10. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o versículo 10 diz: o ímpio vê isso e pira. Quer dizer, pira fui eu que coloquei. Grifo do autor. O ímpio vê isso e fica com raiva. Como é que pode? Ele faz isso e prospera. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Você percebe que não é um relacionamento lateral, horizontal, é vertical. Tudo que ele está falando aqui a respeito da generosidade tem um vínculo com Deus. Eu posso fazer pelas pessoas, mas é para Deus. Esse é o entendimento. Porque quando nós fazemos só para as pessoas, pelas pessoas e não para Deus, nós corremos o risco da decepção. Ajudei tanto, fulano virou as costas e foi embora. Ou não acontece isso? Quem mais ajudamos é o primeiro que nos vira as costas. Não dá nem tchau. E aí não é o ímpio que pira, é o irmão.
pastor. O cara morou 30 dias lá em casa. Nem tchau não deu. Mas você acolheu ele para ele te dar tchau quando fosse embora? A pergunta é: qual é o propósito da riqueza? Qual é o propósito de enriquecer? Capítulo 9, versículo 11 tem resposta para isso. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Se o meu enriquecimento não for para ser generoso, não tem sentido. Ele vai me afastar de Deus. Ele vai me tornar um homem egoísta e avarento. Mas se esse enriquecimento for para a generosidade, ele vai me aproximar de Deus. Entenderam? É simples. Graças a Deus pelo seu dom indescritível chamado generosidade. Bem, nós precisamos refletir então sobre generosidade. Refletir sobre como nós temos tratado disso. De como essa virtude tem se manifestado na minha vida. Como eu tenho aplicado isso. Eu gostaria de começar dizendo que a generosidade não se sustenta em um conhecimento teórico. A generosidade é fruto de um conhecimento empírico. E isso nos remete ao campo da experiência, da vivência prática em nossa vida ordinária. Não é um conhecimento teórico. Não basta eu saber intelectualmente que preciso ser generoso, sem sê-lo. Eu não vou colher frutos nenhum com o conhecimento, com a teoria. Posso me tornar um doutor em conceito de generosidade e não ser generoso. Então vamos aprender que a generosidade não visa a recompensa, não visa aplausos, reconhecimentos. Nós vamos entender que generosidade é o fim, não o meio. Generosidade é o fim, não o meio. A generosidade não julga, não condena, não diz quem merece. Ah, eu acho que fulano merece que eu seja generoso com ele. Não, a generosidade não diz isso. Pois o alvo não é a pessoa, mas a manifestação do dom que recebemos. Quer um exemplo? Mas eu preciso largar essa pérola aqui hoje. A generosidade não se adequa ao legalismo. O samaritano não prejulgou o homem caído. Ele não parou para pensar, não, eu não vou ajudar esse camarada aí porque se ele está nesse estado aí, alguma coisa tem. Ele está caído aí porque de repente é até um salteador, é um bandido. Começar que o cara mora na Alvorada, na Restinga. O samaritano não prejulgou a causa do homem caído. Simplesmente agiu consoante a sua generosidade.
As pessoas ignorantes gostam de dizer: a minha educação depende da sua. E eu diria: misericórdia. A minha educação depende da formação que eu recebi, da educação que eu trago de berço, ensinada pelo meu pai e pela minha mãe, não da sua. Generosidade é uma graça, não é um dever, muito menos um mandamento. Vou repetir: a generosidade é uma graça, não um dever, muito menos um mandamento. Ser generoso não me torna um cristão, mas ser um cristão autêntico me remete à generosidade. Não há como ser parecido com o Senhor Jesus sem ser generoso. Eu preciso dizer isso. Nem toda generosidade é santa. Vou repetir. Nem toda generosidade é santa. Ela pode nascer manchada pelo pecado. Você pode ter a visão correta, mas a motivação é errada. Você pode ser generoso por vaidade, por promoção pessoal, pior delas, por barganha. Os generosos não figuram nos telejornais, na internet, no Instagram. O generoso não está lá. Ai, mas eu posso ser generoso e está lá. Bom, então você despreze a palavra do Senhor que diz: esqueça a tua direita o que faz a tua esquerda. Aí você pode figurar lá. Ou então, é que o generoso não toca a trombeta daquilo que ele faz, porque ele não faz visando aplausos. Ele não está nas mídias sociais. Eles não tocam trombeta para si. Agora, examinando essa questão, eu descobri que a generosidade, ela pode ser um processo de cura. Para o egoísmo, para o individualismo, para a avareza e para o legalismo. Olha só. Você pode abrir o coração e Deus tratar isso. Eu sou muito legalista. Deixa Deus tratar. O legalista não consegue ser generoso. Porque ele não vai abrir mão de ser meritocrata. Ele vai agir por meritocracia. Vou te dar porque você merece. O legalista faz assim. Não merece, não leva. Eu vou falar de duas pessoas que estariam mortas e continuariam mortas agora, aplicando o legalismo. O homem caído à beira do caminho do samaritano estaria lá até hoje. E as outras pessoas seríamos nós. Se dependesse de meritocracia, estaríamos mortos em delitos e pecados até hoje. Jesus morreu porque Ele é generoso. E que exemplo de generosidade, a ponto de dar a sua própria vida
por quem não merecia. Feita essa introdução, podemos começar a pregação dessa noite. Amém? Eu esperei até agora nosso irmão Rodrigo chegar com a esposa para começar a pregar. A pergunta agora é para nós. A pergunta agora é direcionada, é intencional, é tete a tete, é olho no olho, é falando com a igreja, é falando com discípulos do Senhor. Aqui conosco, como é que a generosidade se manifesta? Sabe aquela figurinha? Como é que a generosidade se manifesta na vida da igreja? Na minha vida como cristão, eu vou te ajudar. Começa com a oração. E eu não estou falando da oração aquela egoísta. Senhor, me abençoe, me abençoe, me abençoe, cuida de mim, guarda mim, provê para mim, livra-me do mal, amém. Do mal, amém. Isso não é a oração da generosidade. Mas quando nós oramos pela salvação dos perdidos, pela cura dos enfermos, pela necessidade dos irmãos, é uma forma de sermos generosos. Estamos começando a exercer generosidade. Quando tomamos conhecimento que nosso irmão está doente e dobramos os joelhos para interceder e clamar a Deus por ela, independente da distância, nós estamos manifestando generosidade. E eu não vi amém. Amém? Hospitalidade é bíblico. É preciso ser generoso para ser hospitaleiro nos nossos dias. É preciso ser muito generoso para ser hospitaleiro nos nossos dias. Você abriria a porta da sua casa para receber o irmão necessitado por alguns dias? Quiçá com a esposa e filho junto? Abriria? Ou pagaria uma hospedagem até que ele se restabelecesse? O samaritano fez isso. Uma vez chegou um irmão para mim e falou assim: ai, pastor, eu acho tão lindo o que o samaritano fez. Eu falei: é mesmo, irmão? Isso me toca tanto. Você leu até o fim, irmão? Como assim, mano? Você leu o versículo 37 da passagem? O que diz o versículo 37 da passagem, irmão? Eu não lembro, pastor, então você não leu. Você leu, você não entendeu nada sobre isso. Quando Jesus faz referência a essa passagem que está lá em Lucas, do capítulo 10, versículo 25 a 37, não é para que você virasse um admirador do samaritano. Eu admiro aquele irmão. Se eu encontrar ele no céu, eu juro, vou dar um abraço nele. Vou dar até um ósculo santo no samaritano. Ele me inspirou demais. Mas se você não fizer o que ele fez, o que está no versículo 37, que Jesus diz: vai tu e age de igual modo. Não é para você admirar o que ele fez, é para você fazer o que ele fez.
Senão você vai virar um admirador das Escrituras. Eu admiro demais a palavra de Deus, irmão. Passe de admirador para praticante da palavra, que o teu galardão vai aumentar, irmão. E o terceiro aspecto da generosidade, falando com a igreja, com o irmão, com o cristão, é a questão de ofertar com generosidade. E aqui nós temos um problema sério. Quando eu falo nós, estou me incluindo com você. Eu não estou pregando para vocês. Eu estou convidando meus caríssimos irmãos a examinarmos as Escrituras, para que ela fale ao nosso coração, para que Deus transforme a nossa forma de viver mediante o conhecimento da palavra. Amém, igreja? Nós temos um problema crônico. Nós adoramos receber. O nosso DNA é o DNA da sanguessuga. Me dá, me dá, me dá. E tem uns que já começam como criança. Me dá um danoninho, dá. Só que não pararam aí, cresceram, tem barba já, casado e continuam. Me dá, me dá, me dá, me dá. Então o nosso DNA traz essa dificuldade. Amamos receber. E cremos que ser abençoado é receber. E quanto mais recebemos, mais abençoados seremos e somos. Sim ou não? E aí Jesus vem e quebra um paradigma diante de nós. E nós ficamos atônitos. Porque ele disse, melhor é dar do que receber. Aí o crente pira. Aí nós ficamos, como assim? E ele continua, é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Não, nós queremos ser perdoados. Mas temos uma dificuldade enorme para perdoar. Gostamos de ser amados, mas temos dificuldade em amar. E são coisas que o Senhor quer trabalhar em nós. Amém? O Senhor quer trabalhar isso em nós. O Senhor nos conhece. E essa é a parte boa. Quando Ele nos chamou a cada um de nós, Ele sabia exatamente as nossas dificuldades, limitações e pecados. E mesmo assim nos chamou. Não desistiu de nós. Por isso morreu no nosso lugar. E continua investindo em nós. Palavra, 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 Espírito ministrando. Não basta durante o culto, que o irmãozinho se mexe na cadeira, a palavra bate e volta, geme, funga. E aí chega em casa e bota a cabeça no travesseiro e o Espírito Santo, essa palavra foi para você. Deus falou contigo essa noite. Eu vi que você mexeu na cadeira. Bateu forte, né? Mas era eu falando. Mas é aquele bigode. Esquece o bigode, era eu. Por trás daquele bigode estava eu. Você que não percebeu. A palavra é minha, não dele. Ele foi só um vaso. Mas eu quero falar contigo. Eu tenho interesse em você. Eu te chamei, eu te escolhi. Eu quero caminhar com você.
Eu quero viver com você. Eu quero estar em você. Eu quero transformar você. Eu quero ser glorificado no teu viver. Fala, Deus. A generosidade é, na verdade, uma expressão de gratidão por tudo que o Senhor é para nós. O maior reconhecimento que nós podemos ter do que o Senhor é para nós é buscando se parecer com Ele. Uns deixam crescer o cabelo, outros a barba, outros o cavanhaque, pensando que vão ficar parecidos com Jesus. É mais fácil ficar parecido não com um escriba, um fariseu, mas com Jesus é sendo humilde ontem, sendo generoso hoje e aprendendo as próximas doutrinas que vêm pela frente nos próximos cultos. Concluindo, você quer parecer com Cristo? Você quer parecer com Cristo? Eu estivesse no lugar, eu já botava a mão no coração. Eu quero, Senhor. Então seja generoso. Seja generoso. Mas não uma generosidade contaminada pelo pecado, manchada pelo pecado. Uma generosidade que você aprendeu com o nosso maior referencial de generosidade. Uma generosidade aprendida e herdada do Senhor. Não fique surpreso de você não ser generoso naturalmente. Mas fique alegre pelo fato de que o Senhor quer gerar isso em nós. Ele quer gerar esse fruto em nós. O desejo dele é que nós realmente pareçamos com Ele. Cada dia mais. Para que possamos ser luz nas trevas. Para que possamos ser sal neste mundo. Amém, queridos? Quero convidar a igreja a ficar em pé. Quando o Senhor colocou no coração do nosso pastor trazer esse ensino, essa série de pregações, com certeza não era com o propósito de nos tornar sabidos a respeito desses conhecimentos, mas apontar um caminho para que nós possamos crescer em estatura e graça diante do Senhor. Eu quero orar pela igreja, quero orar pela tua vida, mas quero orar pela minha vida também. Senhor, sela esta palavra no coração da tua igreja, no meu coração. Que não seja apenas um aprendizado, um ensino, mas que realmente nasça no nosso interior, no nosso íntimo, desejo mais sincero de viver essa palavra. Nos ensina, Senhor, a sermos generosos. Queremos confessar, sim, não está em nós. Não está no nosso DNA. É necessário que o Teu Espírito Santo trabalhe dia após dia. Porque além de não sermos generosos, ainda somos egoístas. E às vezes legalistas, quando não individualistas.
Ah, Senhor, há tanto isso na nossa vida que precisa ser liberto, transformado. Que só o Teu Espírito Santo para fazer esta obra. Mas eu creio, Senhor. Eu creio que tudo começa com a plantação de uma semente, que é a Tua palavra. Regado com oração, com desejo sincero de querer, o Teu Espírito Santo vai nos capacitar e vai nos ensinar a sermos generosos, como o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.